no nosso dia a dia que atrai a Deus? A palavra do Senhor diz assim: então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que em Daniel não achava nem erro, nem culpa. Aleluia. Nós vemos que Deus coloca no coração de Daniel coisas maravilhosas. É o que eu falei. O que atrai a Deus era a fé, porque Daniel tinha fé em Deus. Então ele procurava fazer as coisas certas, procurava ser justo, procurava ser honesto, procurava ser sincero. E através dessas coisas é que Deus vai nos capacitando, que Deus vai nos abençoando, que Deus vai liberando as bênçãos do céu para as nossas vidas. Ninguém não nasce pronto para falar da parte do Senhor. É através da fé em Jesus que Deus capacita, que Deus levanta. Nós vemos nos devocionais pessoas que você muitas das vezes viam na igreja e você não sabiam que essas pessoas tinham esse dom. Mas Deus levanta, Deus capacita, Deus dá autoridade. É isso aí, queridos, buscando em Deus, em Jesus, com a sua fé, Deus vai acrescentar mais a sua fé, porque Deus é fiel. Então nós vemos em Daniel que ele tinha todas essas qualidades, e aquelas pessoas não achavam culpa para acusar ele, para destruir a Daniel. A inveja foi tanto que eles montaram um plano para destruir a Daniel, mas não achava culpa em Daniel, porque ele era justo e reto na presença do Senhor. Amém? Vamos ver também em Daniel capítulo 6 e o versículo 10. Capítulo 6, o mesmo capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Daniel, aqui ele já era um governador, ele já tinha uma posição alta, ele já era o cara, mas mesmo assim, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, como costumava fazer antes, como ele fazia no passado, quando ele não tinha grau nenhum, quando ele não tinha título nenhum. Então, aqui, quando ele já era governador, ele buscava ao Senhor 3 vezes por dia, ele adorava ao Senhor e orava ao Senhor. Então nós vemos que a posição dele não mudou o coração dele, não transformou o coração dele. Nos dias de hoje nós vemos pessoas dizendo que a empresa está crescendo, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo, eu não posso porque são muitos funcionários, são muitas coisas para resolver. Queridos, aleluia, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de buscar a presença do Senhor por causa de um título que você tem, de um grau que você tem. Aleluia, porque Deus te exaltou. Não deixe de fazer a vontade do Senhor porque Ele te levantou. Não, faça como Daniel, busque a presença do Senhor, mesmo tendo um grau. Quanto mais Deus te abençoa, Deus nos abençoa, aí que nós possamos buscar mais ao Senhor, aí que nós precisamos buscar a Ele para ter capacidade, entendimento, direcionamento de Deus para resolver as situações do dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Este
é o exemplo que Daniel deixou para as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos ver também Daniel capítulo 10 e o 12. Daniel 10 e o versículo 12. Glória a Deus. Olha, queridos, que texto lindo que Deus preparou para as nossas vidas nesta noite. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui nós vemos o anjo falando para Daniel, por causa das palavras que ele falou, por causa da oração dele, que ele desejava aprender mais, que ele desejava conhecer mais. O anjo falou desde o primeiro dia. Muitas das vezes nós oramos e duvidamos. Muitas das vezes nós buscamos ao Senhor e duvidamos que Deus não está ouvindo, que Deus não está dando a resposta para aquela oração. Não é em vão um clamor, uma petição, mas aqui fala em palavras. Não é um mimimi ou qualquer coisa, não. Daniel falou claramente para o Senhor, porque o anjo diz que veio por causa das palavras. Quando fala palavras, é a gente ajoelhar, orar, falar com Deus. Não é uma reza, não é uma reza, porque reza é repetições de palavras escritas. Agora, adoração, oração é falar com Deus, é falar diretamente com Deus. Muitas das vezes nós duvidamos da nossa oração. Queridos, eu tenho um testemunho muito lindo para contar. Eu e a minha esposa, nós costumamos fazer momentos de oração e propósitos de oração. Então nós colocamos um propósito no coração de fazer tantos dias de oração. Tantos dias de oração, tal hora da madrugada. E fizemos aquele propósito, cumprimos o nosso propósito e falamos: vamos passar uns dias agora, depois nós vamos fazer outro propósito. Nesse intervalo que a gente estava dando um tempo para fazer outro propósito, Deus já falou com ela: eu quero um propósito mais estendido, aleluia! Então, realmente, Deus estava vendo, Deus estava entendendo, Deus estava querendo mais propósito, Deus estava querendo mais oração. Então, queridos, coloca o teu coração diante do Senhor, sabendo e crendo que Deus está ouvindo a tua oração, que Deus está ouvindo o teu clamor, aleluia. É isso que eu quero te dizer, que o anjo veio por causa das palavras de Daniel. Quais são as palavras que estão saindo da tua boca? Essas palavras estão sendo direcionadas a Deus, aleluia. Deus irá entregar a resposta que você precisa. Deus irá entregar a resposta que você está clamando neste momento. Nesses dias difíceis, muitas são o clamor da população, porque se você for olhar só no nosso grupo, diariamente chega pedidos de oração. Muitas das vezes tem pessoas que não escrevem que está orando, mas no coração, no propósito do coração, Deus irá responder, aleluia, porque eu creio que todos lêem as mensagens e todos oram, porque nós somos uma família. Quando chega um pedido de oração, queridos, coloca no coração que Deus irá dar a resposta do clamor da igreja. Assim eu creio, assim é a fé que eu tenho, porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e amanhã. Deus é o Deus do impossível. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que você aceitou, que você desceu as águas, que você se entregou a Ele, aleluia. Ele irá dar a resposta do que você precisa. Glória a Deus, amém? Vamos ver também
em Jó, capítulo 1, e o versículo é o 1. Aleluia. Jó, capítulo 1 e o versículo 1. Aqui nós vemos o próprio Deus dando um testemunho da vida de um ser humano. Olha o que a Bíblia diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia! Nós vemos o que Jó era, um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Glória a Jesus. Assim é que nós temos que ser na nossa vida, para que Deus possa nos encher da presença dele, para que aonde você andar, a presença do Senhor fará a diferença na tua vida. Os livramentos de Deus são grandes nas nossas vidas, é por causa da presença de Jesus que nós levamos no nosso corpo. Não é mérito meu e mérito de alguém que tem um grau maior, não. É a presença de Jesus que faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver também Jó 1, 7 e 8. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia! Temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui nós vemos o próprio Deus dando um testemunho de um ser humano. Aleluia! Então nós vemos que precisamos ter isso nas nossas vidas. Precisamos ter isso na nossa mente. Que a sinceridade, o caráter, as atitudes diárias, a retidão, a nossa fé não pode ser abalada por motivo nenhum. Porque é coisa que agrada a Deus. Deus estava dando um testemunho para Satanás de um ser humano chamado Jó. Porque ele viu isso na vida de Jó. E nós vemos que as coisas, tudo que Jó teve depois da prova, depois de tudo que ele passou, foi as melhores. Foi tudo do melhor. Glória a Deus, aleluia. Então vamos confiar no Senhor mais. Vamos temer mais a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós vemos que o pastor às vezes está pregando, ou qualquer outra pessoa que não seja o pastor, está no púlpito dando o melhor de si, fazendo o melhor de si, já buscou, já orou, já buscou a presença do Senhor, buscou na palavra, e muitas das vezes nós ficamos na cadeira como geladeira, não glorificamos a Deus por uma palavra que seja lançada sobre as nossas vidas. Nós ficamos mudos e calados na presença do Senhor. Quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença do Senhor e muitas das vezes calados. Por isso muitas das vezes não recebemos aquilo que precisamos, não recebemos a cura que tanto buscamos, não ganhamos aquela pessoa querida para o Senhor, aquele parente que tanto precisa de Jesus, aquele parente que tanto precisa de uma cura. Muitas das vezes somos nós que somos fracos na presença do Senhor. Somos nós que somos falhos na presença do Senhor. Não buscamos como precisa. Não buscamos ao Senhor para que Ele venha nos conceder os dons espirituais que está na palavra do Senhor. Que a Bíblia diz que é para nós ministrar, que é para nós, aleluia, ministrar no dia a dia, com autoridade, com unção, fazendo a diferença. Ser chamado como os discípulos, parecido com Jesus. Ele nos colocou essa missão nas nossas mãos. Não se intimide. Busque a Deus.
Deus irá acrescentar a tua fé. Deus irá te levantar na terra e fazer a diferença. Muitas das vezes tem pessoas que não dão nada pela tua vida, mas Deus está de olho em você. Deus está te capacitando para te levantar na terra com diferença no meio dos teus. Aleluia. Confia somente e creia. Deus irá te exaltar quando você fazer viagens. Aleluia. Teus parentes vão dizer: você está diferente, você está mudado. Isto é a presença do Senhor. Isso é o que Deus faz na vida do ser humano. Aleluia. Confia somente que Deus faz o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ver Mateus capítulo 15. Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, o versículo é o 22. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, preste atenção, ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós vemos que ela aproximou de Jesus com fé, porque ela foi na direção certa, ela sabia que era Jesus, então ela foi clamando ao Senhor, porque a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Então ela estava terrivelmente. Imagine uma pessoa endemoniada e a mãe, a busca de uma cura, de uma libertação, aleluia, para aquela filha que ela tanto ama. E ela vai em direção à pessoa certa, a pessoa de Jesus, e ela vai clamando. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nós vemos aqui uma adoração linda, porque no começo ela veio clamando. Ela veio, ela já estava como se fosse orando, clamando para o Senhor fazer aquela obra na vida dela. Mas quando ela teve um diálogo com Jesus, ela o adorou. A Bíblia diz que ela o adorou ao Senhor. Uma adoração pura, uma adoração direta a Jesus. E nós vemos que grande foi o milagre. Aleluia. Grande foi a bênção que ela recebeu. O que muitas das vezes falta é uma adoração sincera, é uma adoração direta do coração, é uma adoração pura. Aleluia, glória a Deus. Nós buscamos ao Senhor e muitas das vezes não damos o valor que a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus merece. Aleluia. Nós falhamos muito nesta área do louvor, da adoração. Nós vemos que o louvor, ele traz muitos benefícios. Por isso, nós vemos que o louvor é no início do culto. É no início, já para que as pessoas abram o coração. Por isso vêm os louvores no início do culto, para que nós possamos abrir o nosso coração através do louvor, para que a palavra do Senhor venha nos preencher por completo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver Salmos 57 e o versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Salmos 57. Aqui nós vemos um verdadeiro adorador. Davi, ele disse assim, e nesta situação que Davi estava aqui, ele estava sendo perseguido para a morte, ele estava sendo caluniado.
Mas olha o que disse Davi: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Aleluia! Quando a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, no Salmo 150, louve ao Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que ter a convicção que quando nós adoramos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração para adorar o Senhor, seja no louvor, seja na oração, seja tendo fé em Jesus, Ele está contemplando. Tenha essa fé que Ele está vendo. A Bíblia diz que nada é impossível ao Senhor. Nada é impossível. Tem algo impossível para o nosso Deus? Não. Então, adore mais, confia mais, clama mais, faça como Daniel. Ele estava ali há 21 dias, mas ele não desistiu. E quando o anjo veio, ele falou por que a resposta não veio. Porque Satanás estava impedindo. Talvez Satanás ele está impedindo a tua oração. Você desiste antes de receber a vitória. E muitas das vezes murmuramos contra o Senhor que não recebemos, mas é porque paramos no meio. A Bíblia diz que, porém, tu vai até o fim. Comece um propósito ao Senhor e vá até o fim, porque certamente Deus irá te abençoar. Certamente Deus irá te dar a vitória. Aleluia! Confia somente. Faça como Davi. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores ao nosso Deus. Amém? Até aqui foi que o Senhor colocou no meu coração. Que você possa colocar isso no seu coração. Firme. Não desanimando. Não desistindo daquilo que Deus tem para entregar para você e para os teus. Confia somente, buscando com propósito, com fé, com atitude, com adoração sincera diante do nosso Deus. Amém? É o que eu desejo para toda a igreja, a bênção, e para todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Que Deus possa te visitar grandemente. A semana não acabou ainda, hoje é quinta-feira. Eu creio que Deus pode te dar uma vitória esta semana. Deus possa te abençoar grandemente. Confia somente no Senhor. Amém? Que Deus possa visitar o teu lar. Que Deus possa visitar os teus familiares. Muitas das vezes estão fracos na presença do Senhor. Muitas das vezes está pensando em parar, em desistir. Não desista. Lute por esta pessoa. Você colocou um propósito no coração que você ia ganhar alguém para Jesus esse ano ainda. E você irá ganhar em nome de Jesus, porque Ele concede esta vitória para você. Amém? Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que nesta noite, ó Pai, cada um que ouviu esta palavra, Senhor, venha ser grandemente tocado, Senhor. Venha ser grandemente abençoado, Senhor da glória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Como fez Daniel, Senhor. Orando 3 vezes ao dia. Não desistindo, não desanimando, Senhor. Mas sempre ali de joelhos, afinco na presença do Senhor. Mesmo sabendo que muitas coisas poderiam acontecer na vida dele, porque ele estava numa terra estranha, mas ele não desistiu, ele persistiu em buscar a Deus 3 vezes por dia, afinco, com propósito, sabendo que Deus é fiel para dar vitória. Eu entrego esta oração, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Eu vou estar dando a bênção apostólica, que os irmãos possam ficar firmes na presença do Senhor, confiando cada dia mais, sem desanimar, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e todos aqueles que creiam digam amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.